o primeiro centro clandestino de tortura e de informações, o primeiro centro clandestino da América Latina, funcionava em Porto Alegre, na rua Santo Antônio, número 600. Chamava-se Dopinha. Dopinha, o pequeno Dops. Absolutamente clandestino, numa casa, num casarão que existe até hoje em Porto Alegre. Ali estava centralizada as comunicações. E eu insisto nisso pelo seguinte. Estou falando 66, e até o final dos anos 60, as comunicações no Brasil eram péssimas. Você pediu uma ligação telefônica, eu esperava 2 dias. Era precária a instalação de rádio das ditas autoridades. Mas ali no Dopim havia, sim, uma aparelhagem de rádio muito potente. E já era a primeira forma de comunicação da repressão mais sofisticada. Quando a gente se refere ao período ditatorial, é mais apropriado falar em sistema de segurança. Porque as polícias estavam todas elas vinculadas a um sistema central onde as ordens emanavam do poder militar, né? Era membro do Ministério Público nessa ocasião, no tempo da ditadura, e eu acho que isso, o fato de ter sido membro do Ministério Público ajudou muito no sentido de abrir portas para investigações a respeito, né, dos crimes da ditadura. Que, no meu caso, se centralizaram nos crimes do Esquadrão da Morte, que no início, o Esquadrão da Morte era para combater a criminalidade comum, mas eles foram tomados pelo sistema, né, a fim de que adotassem a mesma postura na repressão política. O delegado Fleury era da Polícia Civil e ele era uma pessoa, vamos dizer assim, da elite, né? Da elite, se a gente pode dizer isso, elite da repressão política. Eu acho que ele tendo atuado no Esquadrão da Morte, não é, o sistema político o cooptou para atuar na área política. Eu acho que quem financiava eram os empresários de São Paulo, viu? A Operação Bandeirantes, por exemplo, que foi criada propriamente pelo Sodré, né, pelo Abreu Sodré como governador do estado, né, e que usava recursos que eram dados pela classe empresarial de São Paulo. Que eu acho que, por exemplo, o Fleury, ele gozava de uma posição econômica que não era compatível com o salário de delegado de polícia, né? Eu fui um dos primeiros presos a ser preso pela Operação Bandeirantes, que foi o embrião do DOI-CODE. Não fui da primeira leva. A primeira leva foi um pessoal da ala vermelha do PCdoB, né? Que foi no final, meados de agosto e tal, mas em setembro, no final de setembro, nós fomos presos. Então, todo aquele bando ali de facínoras, tal, ainda estava em treinamento, ainda estava sendo preparado para a atuação macabra que eles tiveram posteriormente, logo depois, né? Na minha leva de prisão, um dia antes da minha prisão, por exemplo, foi preso o Virgílio Gomes da Silva, né, que também participou do sequestro do embaixador. E o Virgílio é o primeiro preso político desaparecido no Brasil. E ele foi assassinado na véspera da minha prisão. Ele foi assassinado por ódio de classe, ódio de tudo. Nossa, ele foi massacrado dentro da sala de tortura. Quando eu entrei na sala de tortura, no dia seguinte, 2 dias depois, a brincadeira e a ameaça dos torturadores era mostrar o sangue do Virgílio, que estava por toda parte. Não existe nada mais covarde do que a tortura. A tortura, alguém está lá dominado, amarrado,
entende? Na presença de 5 ou 6 gorilas, entende? Quero dizer, há ato mais, fora o fato de ferir alguém, que já é em si, entende, uma violação profunda de um direito que todo ser humano tem, a sua própria integridade física, há também a questão deste lado, do lado de quem bate, do lado do torturador, a questão da covardia, porque é fácil bater em alguém indefeso, em alguém imobilizado, é fácil 4, 5 trogloditas, entende, bater em alguém, entende, que está ali indefeso, que está ali, entende, muitas vezes, entende, ferido, sangrando, não sabendo o que pode estar acontecendo, entende, com os seus familiares. Primeiro momento da tortura é a nudez. Eles te põem nu, que é para você se sentir mais indefeso, mais solitário, mais sozinho, mais, né, unido. Você fica nu. E aí começa, são 4 ou 5 oficiais ali em torno de você, primeiro chutando e perguntando, ponto. Qual é ponto você vai encontrar com quem? Porque o negócio ali também é o tempo. O tempo é fundamental. Você ganhar tempo, porque normalmente o preso mora em algum lugar, tem contatos, tem pontos com outras pessoas. O que eles querem, rapidamente, é ponto e onde mora. Que é para ir lá, na tua casa, prender quem tiver, né, e prender as pessoas com as quais você vai encontrar. Então, a briga, quanto tempo? Quanto mais tempo você ganhar, melhor. Para que de fora percebam que você foi preso e tomem as providências necessárias, né? Então, aí começa. Começa por choque elétrico, né? Deitado no chão, amarra um fio no teu dedo, no teu pé, no teu pau, no teu, né? E um fica lá acionando a manivela e rodando, e choque, né? Choque. E gritos, os caras são histéricos, são sádicos, né? Ou faz parte da encenação da tortura também, isso, né? A tortura estava instituída no país. E descobrir isso foi super desagradável, né? Eu me lembro que eu ficava em pânico, eu tinha medo, né? Bastante medo, mas tinha assim uma honradez mínima para entender que aquilo era um arbítrio, né? Mas me sentia, 21 anos, me sentia super maltratado, super atacado por aquelas forças brutais que se abatiam sobre nós. Nunca deixei de gritar diante dos choques, e nunca deixei de berrar quando estava no pau de arara e levava choque e emergia a minha cabeça num tanque com água. Nunca deixei de gritar por isso, né? Porque doía. Eu fiquei todo arrebentado, todo machucado. Minha cabeça era um filete de sangue que saía no chão. Eu chegava a ver no olhar das pessoas, o torturador naquela dureza, ficava às vezes até meio constrangido, vi quebrarem aqueles cacetetes imensos, um no meu braço. E desafortunadamente é um braço que recentemente, por um trauma, os médicos identificam câncer, tá entendendo? E um câncer super agressivo, né? E que tive que ser operado às pressas no estado pré-terminal. Então, quer dizer, essas coisas a gente carrega com a gente fisicamente, é uma forma em que a política está dentro do teu corpo, você sente os efeitos no teu corpo, você sente os efeitos na tua maneira de pensar as coisas, na tua maneira de viver as coisas, né? Na tua maneira de amar as pessoas e até na tua maneira de odiar as pessoas quando isso passa pela tua cabeça. Então, isso também foi uma coisa que me deixou assim muito, eu não digo triste, né? Mas um pouco desesperançoso com essa grandeza humana em criar coisas justas. Eu comecei a duvidar um pouco. Eu falei, se isso é uma instituição que pode existir num país, que é uma câmara de horrores, que mais lembrava aqueles asilos que o Dostoiévski, da loucura do Dostoiévski, porque as paredes gritavam, tudo gritava, era um inferno aquilo, caramba. E às vezes, por eu ter ficado 5 meses lá, né, às vezes eles nos desciam nos fins de semana, não tinham nada para fazer, para torturar me lembro de uma visita, não sei se um delegado de São Paulo, que foi lá fazer, ir lá mostrar como é que dava choque, molhando o chão. Caramba, então quer dizer, você vê que são pessoas, aquilo ali passou do limite de qualquer limite, quer dizer, não tinha, já era algo surreal, mas você estava vivendo aquilo ao mesmo tempo. A gente perde um pouco a noção do tempo, né? Uma das coisas que era
comum, quando prendia um casal junto, era levar um e outro para ver o outro ser torturado, né? Então, me levaram algumas vezes para ver não vai ser torturado, né? É ainda uma coisa difícil para a gente, né? Falar disso. E os requintes de crueldade, né? Que fazem com a mulher, né? Frequentemente a gente era colocada nua. Um olhar, né? Um olhar era para que os choques ficassem mais intensos, os choques elétricos, na boca, no seio, na vagina, na orelha, né? No nariz. A crueldade chegou aos requintes, eles tinham um filhote de jacaré lá no DOI-CODE, onde eles puxavam com uma corda no pescoço, esse filhote de jacaré, né? A Dulce contou isso. E eu fui uma noite, não lembro se era noite, se era dia, eu fui levada para a sala, ao lado da sala de tortura, e me botaram nua, me amarraram numa cadeira e posaram o jacaré passando pelo meu corpo nu, né? Eu acreditei que o meu filho tivesse sido entregue ao juizado de menores. Eles me fizeram acreditar nisso. Meu filho tinha 3 anos e meio, o José Ricardo. E eu caí na armadilha, né? Porque acreditei mesmo, porque eu vi todos os meus irmãos presos. Meus irmãos não tinham nenhuma militância política. Eles invadiram a casa da minha mãe, prenderam meus irmãos, minha cunhada, que está fazendo um mês de casada com meu irmão. E eu acreditei que a minha mãe tivesse presa. Eles, inclusive, de gozações, diziam a Maria Guerrilheira, porque a minha mãe se chamava Maria. As únicas pessoas que não foram presas, depois eu vim a saber, foi a minha mãe, o meu filho de 3 anos e meio e o meu irmão Custódio Coimbra, que era menor de idade, tinha 14 anos na época. Meados de 72, os presos do Tiradentes, uma parte, decidiu fazer uma greve de fome em protesto contra uma tentativa de desmembramento dos presos políticos em vários presídios. E nessa greve, aleatoriamente, por alguma espécie de sorteio, escolheram Paulo de Tarso Venceslau e Paulo de Tarso Vanucci. Não éramos as 2 pessoas mais perigosas do presídio, as pessoas mais odiadas pelo aparelho de repressão, não era a ordem alfabética, porque o nosso nome não começa com A, e fomos levados para o DOI-CODE para uma sessão de espancamento, de desmoralização, de tortura, para que voltássemos a nos alimentar. Eu tive várias escoriações, hematomas, e a advogada Eni, Raimundo Moreira, teve uma atitude muito corajosa. Primeiro entrou com um recurso lá em Brasília, né, com habeas corpus, para que eu pudesse ser visitado por ela imediatamente. Então, há alguma determinação, alguma diligência superior junto à auditoria, então o juiz Nelson me chama. Ele chegou na auditoria com um corte no pescoço, com um hematoma no olho, com várias escoriações, segurando o braço e andando com as pernas abertas. Com muita dificuldade. Eu perguntei o que é isso. Ele falou, tortura. E a escolta dele não era do presídio, era do DOI-CODE. A essas alturas já era DOI-CODE. E aí eu entrei na sala do doutor Nelson, porque ainda não tinha começado a audiência, e falei para ele. Chamei o Paulo. E o doutor Nelson estava dando demonstração facial de que ele não estava acreditando naquilo. Foi quando eu mandei o Paulo tirar a calça para que ele visse por que o Paulo estava com dificuldade de andar. E aí ele falou, doutora, mas a senhora é uma mulher. Eu falei, aqui eu sou advogado. Tira a calça, Paulo. Claro que ele não tirou a calça porque o juiz se tocou, né? E a advogada, então, solicita ao juiz auditor que faça algum procedimento legal de responsabilização do DOI-CODE por aquela violência. E, na entrevista com esse juiz, ele falou, o senhor tem mais algum pedido? Eu falei, eu tenho pedido que o senhor não autorize mais a minha volta para o DOI-CODE. Não, mas eu não autorizei. Não, o senhor autorizou.
O senhor autorizou e leram a autorização do senhor para mim, que autorizava que eu fosse enviado com Paulo de Tarso, Venceslau, para sermos alimentados à força. Não, mas a força que eu disse não era isso. Né? Era com outros métodos, etc. Bom, esperamos que ele tomasse alguma atitude, não tomou. E o procedimento da ANI nesse sentido foi muito corajoso, foi muito importante. Então, eu era conhecido no fórum como advogado do CGT. Tinha um juiz, Nelson de Tal, que era um homem ligado às autoridades de segurança na época. Quando eu entrava no gabinete dele, ele já abaixava a cabeça e dizia, lá veio o advogado vermelho. Eu acredito que, em função desse meu trabalho, foi que o capitão Ronald, lá do Regimento de Escola de Infantaria, ligado à 2ª Seção de Informações do REI, Regimento de Escola de Infantaria, determinou a minha prisão. Determinou a minha prisão. Prisão para averiguações que eu fiquei mais de 1 ano sendo torturado de toda forma que você possa imaginar. Eu saí em cadeira de roda. Saí em cadeira de roda. Não conseguia dormir. Saí de lá, quando eu saí, o Modesto sabe disso tudo. Quando eu saí, me puseram num hospital na Zona Norte do Rio de Janeiro e eu fiz uma sonoterapia de 15 dias com medicamentos fortes e tal, e depois fui para o exterior. Depois fui me operar em Moscou. Eu tenho marcas aqui, ainda tenho uma marca grande aqui na testa, esses anos todos, 2 costelas fraturadas, que ainda me incomodam bastante. Esse joelho direito ficou tão inchado, tão assim, que para poder sair, tirar a calça, precisou cortar a calça. Tem uma ideia? Dom Paulo Evaristo Duarte depois me mandou para um médico da Cúria Metropolitana. E ele me fez uma punção, e retirou uma quantidade grande de líquido nesse joelho direito. Ao sair da minha 2ª prisão no Doicode, aqui, perto da Rua Tutóia, onde nós estamos, ao sair daqui, eu, através dos meus advogados, nos reunimos e a decisão minha foi processar o comandante do Doicode. Evidentemente que nessa circunstância eu me tornei um homem no fio da navalha, mas eu acho que aquilo me salvou a vida, porque eu me tornei um perseguido internacional. Um pouquinho depois da meia-noite, da minha casa, entraram por este portão, me levaram para um grande salão que tem logo ali na frente, e lá começou a série de ameaças e torturas, e como eu não dizia nada, eu dizia apenas, tudo o que sei está nos autos da Justiça Militar.
das auditorias e do próprio Superior Tribunal Militar. Tudo que eu sei está lá. Se quiserem, o senhor tem acesso e pode ver tudo lá e saberá melhor do que eu possa explicar. Aí me levaram para uma sala de tortura, onde havia sangue coagulado pelas paredes, sempre um revólver apontado para mim e uma máquina de choque elétrico na mesa. E sempre um oficial de botas militares apontando assim, fazendo um V em cima da minha cara e dizendo: aqui não tem advogado, advogado somos nós. Aqui não tem justiça, a justiça somos nós. Aqui não tem lei, a lei somos nós. Vai dizendo, doutor. Mas, de qualquer maneira, não tocaram no meu corpo e ficou evidente que não poderiam marcar esses advogados muito conhecidos. E, na época, nós éramos muito conhecidos, não só no Brasil, mas até no exterior. Como a nossa militância nos roteiros militares tinha repercussão, as denúncias que nós fazíamos, depois de tomar conhecimento e contato com os presos, do que tinha acontecido com os presos, ganhava foro de comunicação nacional e internacional. Então isso começou a incomodar. E nós passamos a ser procurados também por entidades internacionais, como a Anistia Internacionais e outras entidades de direitos humanos, especialmente ligadas à Igreja Católica e Igreja do Conselho Mundial de Igrejas, que são os protestantes, que vinham em busca de notícias. E nós éramos fontes de notícias. O que aconteceu com fulano de tal? Aconteceu isso. Era incômodo, naturalmente, você ficar contra o regime e ficar contra o regime exatamente no ponto em que o regime era mais sensível, não é? Porque era onde ele realmente praticava execuções sumárias, praticava tortura, praticava sequestros, etc. Quer dizer, era a parte mais suja do regime. E então você trabalhar para pessoas que tinham sido vítimas nesse território, digamos assim, que os militares queriam intocável, não era uma coisa que deixasse os militares felizes. Então, todos nós sabíamos que nós estávamos sendo seguidos, nós estávamos sendo observados, não é? Isso a gente não tinha dúvida. Então, eu acho que os advogados, presos políticos durante esse tempo, eles foram assim, de uma atuação muito importante, muito grande, porque eles tiveram coragem de enfrentar uma máquina que estava aí, né? Vamos dizer assim, eles não eram militantes, mas eram pessoas, eram cidadãos que tinham uma clareza, inclusive, do papel deles, e eles assumiram isso, mas com muita coragem, porque precisava de muita coragem. Então, na ocasião, para ser advogado de preso político, né? E eles foram construindo um arcabouço de onde dá para ir, de onde dá para não ir, e, eventualmente, às vezes, isso dava certo. Então, eram traçadas estratégias nesse nível. E depois eu fui condenada, tudo mais, mas eu acabei saindo, depois de 3 anos e meio, por uma brecha legal, né, que o seu Júlio acabou encontrando, né? E, para a gente, era o que nos restava, né? Que eles tentassem alguma coisa de alguma forma. E eu acho que eles tiveram um papel muito importante. Né? Tiveram um papel e sofreram as consequências também por isso. Né? Eu acho que, em qualquer situação, não era fácil desafiar a ditadura. E o que eles fizeram, na verdade, também foi isso. Né? Eles também desafiaram. Né? O enfrentamento deles foi desta forma. E, por intermédio de um conhecido meu, eu soube que iam prender o Jorge Tavares. Aí liguei para a casa do Jorge. Quando eu comecei a falar com ele: olha, Jorge, sai daí, porque eles vão te prender. Ele aí falou: e peraí, não, já estão me prendendo. O Heleno Fragoso, coincidência da vida, tinha sido preso. Eu então fui procurado pelo filho dele, Fernando Fragoso. Ficamos procurando em vários locais possíveis que ele poderia estar preso. E aí, então, eu até voltei, não encontrei, fui à casa dele, a esposa dele me disse: olha, é melhor você sair, que você deve ir também. Ela estava, parece, adivinhando. Estava em casa, quando chegou de madrugada, no
caí já no início, no final da madrugada, foram 2 cidadãos à minha casa e dizendo que eu ia ser preso. Eu aí pedi para me vesti, aprontei e fui preso, e no caminho me encapuzaram, mas eu fui levado e eu fiquei no tal corredor geladeira, que era lá embaixo, era gelado. E então me botaram numa cela com uma cadeirinha, tiraram a minha roupa, meu sapato e tal, e eu só fiquei de calça, um frio muito grande. E no escuro perguntei, o Heleno Fragoso estava numa cela e o Susequinde de Moraes Rego numa outra cela, que era um homem idoso já, o Heleno doente, tinha operado, se não me engano, o coração. E eu disse, estou aqui. Eu fiquei nessa cadeirinha. No dia seguinte, o Susequinde começou a passar mal. E começou a dizer, eu não estou passando bem e tal, chama o médico. Eu comecei a berrar, eu tenho uma voz forte, e tinha também naquela época. Aí veio um cidadão e disse, cala a boca que eu vou aí te dar, vou escutar o termo, porrada. E eu disse, olha, é o mínimo que você vai fazer, porque você vai me matar, porque eu vou me defender. E então veio o chefe dele, que por sorte minha era o Zairo de Pontes, que foi meu contemporâneo no colégio militar. E ele aí abriu e disse, você aí, ele não sabia que eu estava preso. Disse, eu estou preso. Ele disse, que você... Eu disse, olha, eu quero um colchão que eu estou sem dormir, estou dormindo numa cadeirinha. Eu estava um dia, eu acho que eu estava um dia, uma noite. Ele disse, olha, eu vou fazer o seguinte, colchão eu vou trazer agora e vou fazer tudo para te soltar. Então, realmente, à tarde veio um colchão, que eu pude me deitar, a minha situação melhorou. E no dia seguinte, eu vi o Heleno, que é mais ou menos escuro e tal, mas eu via sair, vi o Susequinde também saiu, que eu senti que saíram. Quando eu fui solto, eles me trouxeram, me botaram encapuzado no carro. E eu não me lembro mais a altura, fui já... Eles me saíram do carro, tiraram o capuz e disse, corre que vai morrer. Eu aí disse, não vou morrer correndo. Escutei eles darem um tiro, eles deram um tiro pro alto e não corri. Aí eles foram embora e eu realmente peguei um carro, cheguei à porta, eu morava em Ipanema, na Rua Barão da Torre, e lá eu falei com o chofer que tinha acontecido, que ia pagar lá. E paguei lá, quando cheguei em casa. Mas era mais intimidação, era uma técnica de intimidade, de amedrontar, de manter viva aquela coisa de que eles são poderosos. E, portanto, eles podem sobre sua consciência, podem sobre tudo. Isso que é ruim em tudo que é ditadura. Porque o ditador se acha muito forte, muito poderoso. Sobral, por exemplo, para se ter ideia da coragem, do destemor e da indignação dele, no dia 13 de dezembro de 68, quando foi baixado o ato institucional número 5, ele estava no quarto de hotel em Goiânia, se preparando para paraninfar uma turma de direito. Quando bateram na porta e ele, achando que eram os estudantes que o vinham buscar, mandou que a pessoa que batia entrasse. E entraram 3 homens de compleição física avantajada e disseram para ele, o senhor tem que nos acompanhar, porque o senhor está preso. Ele disse, preso coisa nenhuma. Ele disse, não, o presidente da República que mandou prender o senhor. Ele falou, o senhor volte lá, diga para o presidente da República que ele manda no senhor, em mim não.
E os 3 homens tiveram que arrastá-lo hotel afora e conduzi-lo a Brasília, onde ele ficou preso por 3 dias num quartel. Sobral se recusou a prestar depoimento. E 3 dias o coronel, que era o encarregado de interrogá-lo, falou para ele: doutor Sobral, o senhor está me criando problema, eu estou tendo ordens para apresentar o seu depoimento. Ele diz: eu não vou falar, eu não reconheço em ninguém nesse país autoridade para me interrogar. E como não tinha jeito, o coronel perguntou se ele diria isso e assinava. E ele então foi para a máquina de escrever, datilografou a frase, assinou e entregou. Esse era o doutor Sobral. Naquele tempo, era preciso ter coragem para fazer isso. Em vários, os advogados, não foram todos os que se dispuseram a fazer o que eles fizeram, porque havia riscos, porque havia ameaças. Eu mesmo fui ameaçado várias vezes, porque eu estava lá, eu estava, digamos assim, no calor da batalha. Então, não era muito comum ter na calada da noite, a essa altura já tinha 2 filhas, que estão lá ainda, graças a Deus. Na calada da noite, a gente recebia ligações, eu recebia, minha mulher recebia, depois não mais minha mulher, só eu. Quando tocava o telefone de madrugada, eu já sabia o que era. Era uma ameaça, dizendo: olha, você sai disso, você não é só tu, essa é a tua família. Embora ninguém dissesse quem era do lado de lá, porque era também uma ameaça covarde. Porque também ninguém colocava a cara para bater, era uma ameaça de madrugada e por telefone. Covarde, como tantas vezes foi covarde o regime, covarde como é a tortura. O ambiente era tão carregado, tão cinzento, que a impressão que eu tinha é que você podia cortar. Cortar o ar e tirar um bloco de dor, cinzento e de dor. Eu chego em casa, vou dormir, sou acordado por uma bomba. Bum! Botaram uma bomba. De madrugada, daqui a pouco aquilo enche de repórter. E às 6 e pouco da manhã chega um jipe do Exército, com um coronel. Né? Aí ele soltou: deputado, o senhor sabe quem colocou a bomba? Eu digo: sei. Quem foi? O senhor. O criminoso volta sempre ao local do crime. Eu tinha sempre um cuidado. Sempre um cuidado. Eu procurava saber o menos possível da participação da pessoa, certo? Procurava não guardar nomes, tanto que eu tenho uma memória para nome muito ruim. Era, vamos dizer assim, que eu acho que era um mecanismo mental que eu fazia. Eu também tinha receio de ser preso, né? Eu tive meu escritório invadido, tive que ir para fora, passei 1 mês e pouco fora do Brasil. Essa coisa toda. Fui atingido pelo ato institucional, fiquei fora do meu emprego público 10 anos. O arcebispo cuidou de me transferir daqui. Eu passei alguns dias, cerca de 10 dias, num convento com minha mulher de então e uma filha de 2 meses nascida. Eu tive que ir para um convento porque, na realidade, existiam muitas ameaças contra a minha família, carro seguido, carro arranhado. Havia uma certa receio natural. Eu também tinha receio. Toda vez que eu ia para o Rio de Janeiro, para o Superior Tribunal Militar, que descia aqui no aeroporto, eu não podia ver um militar que eu tinha medo de ser preso. Eu fui preso quando o general Mourão, que era um idiota, digo isso hoje porque eu disse numa petição na época, hoje ele já morreu, ele cercou a Assembleia Legislativa para prender um deputado, Sérgio Murilo, de quem eu era advogado. Sérgio Murilo era um grande advogado criminal, se elegeu deputado, etc. E veio daquele congresso de Ibiúna. Tinha feito umas denúncias lá. Sérgio era um grande advogado, eloquente, valente, corajoso. E quando chegou aqui, Mourão, que era o comandante do quartel-exército, cercou a Assembleia para prendê-lo. Eu era advogado dele. Entrei com habeas corpus e obtive uma liminar de um desembargador chamado Costa Porto. Não, Porto... Costa Porto é outra figura.
Porto, um grande desembargador. No fim da tarde, aí o Mourão mandou prender Sérgio Moreiro, eu, o desembargador e, se possível, eliminar. Que era meio difícil, né? Substantivo abstrato. Era mais aquela coisa, sofrer umas provocações, às vezes, num bar, num restaurante, ser seguido, né? E trotes, aquela coisa toda. Mas depois, aí a coisa começou a mudar, né? Isso já foi por volta de 69, né? Que houve um grande PM que pegou o pessoal do partido, né? Aí foi uma novela também, né? Porque eu advogava para alguns deles, inclusive o Geraldo Campos, que foram pegos logo no princípio. E eles ficavam muito irritados com isso, porque achavam que eu ia lá, conversava com os que estavam presos, para trazer informações para fora e depois trazer informações para dentro. Então, aí eles ficavam muito irritados comigo, né? E lá pelas tantas, inclusive, impediram de entrar em contato com o Geraldo Campos, lá na prisão. Eu toquei para Juiz de Fora, porque naquele tempo a auditoria militar, aqui não havia auditoria militar, era de Minas Gerais, né? Aí eu fui para lá e consegui uma ordem judicial, né, com o juiz auditor de lá, mandada aqui para o comando do Exército, para que eu entrasse em contato com... Aí eles ficaram fulos da vida, né? Não estavam acostumados com isso. Os advogados proibiam, o sujeito ia para casa. E eu apareci lá depois, mas com uma ordem judicial, né, da auditoria militar, para que eles deixassem eu entrar em contato com o Geraldo. Aí eles abriram de novo a possibilidade de eu poder encontrar com ele. Mas com essas e outras, a raiva deles foi aumentando, evidentemente, né? Aí meu irmão falou que tinha uma pessoa do Rio querendo falar, marcamos um encontro com ele, né? Eu cheio de processo, mas à noite, ia viajar no dia seguinte cedo. E aí fico lá no setor comercial, na espera. Meu irmão não apareceu, a pessoa também não. Eu fiquei ali. Daí a pouco um sujeito encosta em mim e fala: o senhor conhece um doutor fulano de tal, um advogado aqui no edifício Ceará? Eu falei: não conheço. Ah, mas não é possível, o senhor tem que conhecer, porque ele é advogado. Eu falei: rapaz, mas eu sou advogado, e daí? Aqui tem milhares, eu não conheço, não. Fala lá com o zelador ali do prédio. A gente estava lá nos baixos do prédio já. Aí, ele como que ia para lá, nisso vem um carro, uma perua azul, a toda velocidade, para assim, rente com meio fio, saltam 3 caras lá de dentro. Esse que estava conversando comigo se juntou a eles, e eles me pegaram a muque, me jogaram para dentro do carro, eu defendendo os processos. Aí fui levado para um local, que só depois eu soube o que era. E lá também fui batido, torturado, fui asfixiado, afogado em tanque, né? Olha, uma coisa terrível, né? Mas, ao final, eu sei que eu consegui resistir àquilo, né? Eles não conseguiram nada. Aí depois me passaram lá para o setor militar urbano, para o PIC, que era o famoso local de tortura aqui em Brasília, era o PIC. Aí me transferiram para lá. Lá também me deram uns bofetes e tal, fizeram umas ameaças, mas não passou disso. Porque aí a minha mulher veio de Belo Horizonte, se juntou, foi à Ordem dos Advogados. Então, houve toda uma movimentação, né, para me proteger, né? Eu comecei ao contrário, eu não era uma advogada que passou a resistir. Eu era uma militante que passou a se formar no mundo do direito. Tinha havido uma conferência da OAB no Brasil, a 5ª Conferência Nacional da OAB, e o tema eram direitos humanos. E tinha lá um grupo de advogados, que era uma conferência da OAB, nesse momento eu já era advogada, formada,
militava como advogada e fui sequestrada em função da 5ª Conferência, e durante 7 dias eu fui muito torturada, como todo mundo na Operação Bandeirantes, neguei tudo, neguei até que era judia, que é uma coisa que até me incomoda até hoje. Eu neguei que era judia, porque eu sabia que na Operação Bandeirantes ser comunista e ser judeu era um bis in idem que levaria fatalmente a mais tortura e a mais punibilidade. E teve um dia que o capitão Birajara, um codinome aí qualquer, o capitão Birajara me botou na cadeira do ginecologista e eu achei ótimo. Por que você achou ótimo, Flora? Porque se ele me bota na cadeira de ginecologista, dizendo para mim que eu não ia mais botar comunista no mundo, era ótimo, significava que ele não ia me matar, ele não tinha conseguido me matar, ele só ia me esterilizar. O que naquela altura era maravilhoso. Aí eu fui lá e tal, mas logo depois que eu saí, eu tive a Letícia, quer dizer, ele se ferrou nisso também. Fui preso umas 8 vezes, mas fui preso por exercer a advocacia mesmo. A OAB me desagravou, isso era 75, 76, e eu pude, do púlpito da OAB, toda cercada a OAB, pessoal com metralhadora toda lá, e eu pude denunciar todas essas torturas daí no exercício profissional. Fiquei incomunicável durante 45 dias no DOI-CODE, no salão do DOI-CODE, coisa que é um negócio terrível, né? Um negócio... Não dá para descrever esse tipo de coisa, porque eu escuto agora, por exemplo, o ranger de portas, e esse ranger de portas eram as portas se abrindo de um grande portão, e depois tínhamos as celas, as pequenas celas fechadas com grades de ferro, né? Então você escutava abria aquele suar da porta abrindo, você falava, será que sou eu? Será que eu sou eu? Porque quando o cara passava, ele levava outro, ou podia levar você. Então era o temor que todos tinham na hora daquele chamamento, né? E o Zé Carlos Dias foi a primeira pessoa que conseguiu falar comigo depois de 40 dias incomunicável, né? É uma coisa terrível, né? Ter que dizer a coisa. Você se acostuma, é um negócio terrível. No primeiro dia que eles foram me interrogar, eles me deram um capuz e enfiaram o capuz na minha cabeça. Depois de 15 interrogatórios, o cara chegava e me dava o capuz, você já punha e ia. E eu tenho problemas aí de artrose, no dizer dos especialistas, que poderia ter acontecido, mas dificilmente aconteceria se eu não ficasse 40 dias num lugar gelado, etc. E aí o Zé Carlos foi a primeira pessoa que me visitou oficialmente. Eu lembro bem aqui, porque aqui perto, toda vez, a minha casa é caminho, toda vez que eu passo, logicamente, é uma memória terrivelmente dolorida, né? De lembrar 40 dias aí, mais 20 no DOP, no centro da cidade, e mais 30 no presídio do hipódromo. Mas aí é o período onde você seria torturado e recebe os maus tratos tremendos aí nesse local. E eu me lembro bem que o Zé Carlos Dias falou, o seu pai está perguntando, coitado e tal, se você recebeu, que ele mandou um frango para você, e nós estamos todo mundo preocupado com a comida e tal. Daí eu falei, não recebi. Não, mas recebi sim. Daí, o que você recebeu? Eu recebi um saquinho plástico com um limão. Eles tiravam o frango e comiam limão. Isso era o mínimo que podia acontecer, né? Eu era presidente da Comissão Justiça e Paz. E foi durante a greve do ABC de 1980. E eu saí de carro, morava no Butantã. Quando cheguei, aí eu percebi que eu estava sendo seguido. Quando chegou na Praça Pan-Americana, lá no Alto de Pinheiros, o meu carro foi fechado. E aí, com metralhadores, me fizeram parar. Que eu descesse do carro, botasse as mãos na capota do carro, me revistaram. E aí disse, o senhor está preso, mas o senhor pode continuar guiando. Aí eu fui guiando até o DOPS. Cheguei lá, tinham quase 20 pessoas presas no salão.
Quando eu passei, eu vi alguns clientes meus, inclusive. É uma sensação muito, muito dura você sentir-se preso e com clientes presos, porque você tem conhecimento de muitas coisas deles que não devem ser reveladas. E eles ficaram contentes, porque eles me viram e imaginavam que eu estava lá como advogado. Aí me levaram para um andar superior e eu fiquei na sala do delegado junto com o Lula. Aí eu falei para o delegado: doutor, por que o senhor não pede para o doutor trazer o doutor Dalmo para ficar com a gente aqui? Tá bom, eu vou fazer isso. Aí entra o Ayrton Soares. Chega o Ayrton, começa a conversar conosco e tal. E aí ele fala assim: bom, ô Zé Carlos, vamos embora porque não adianta você ficar aqui, pô. O seu lugar é lá fora, trabalhando com o nosso dever de advogado. Aí o Lula vira e fala assim: ô Ayrton, pô, o cara tá em cana e você fica enchendo o saco. Nós denunciamos um Olinto Denardi, um delegado de polícia que torturava presos dentro do espaço do presídio Tiradentes. Ele torturava presos comuns do Esquadrão da Morte, né? Ele torturava, afogava as pessoas, e isso eles viam, era uma tortura indireta. E nós levamos, 8 advogados de São Paulo levaram essa denúncia ao juiz auditor. O juiz auditor, um mandou arquivar e o outro mandou ao DOI-CODE, ou seja, prendam esses advogados malucos aí. E nós fomos presos. E foi um vexame. Ficamos algumas horas presos. As minhas prisões sempre foram por horas. Mas fomos desagravados pelo Superior Tribunal Militar, numa sustentação oral, e que fomos representados pelo Heleno Fragoso, o nome que eu pronuncio, advogado criminal, cujo nome eu pronuncio com imenso respeito e emoção. Ele, na sustentação, dizendo que nós tínhamos cumprido o nosso dever, ele disse: em São Paulo, terrorista é a justiça militar. Eu fiquei clandestinizado, né? Fiquei numa malocazinha, num quarto, na zona do Mangue, aqui, do Meretriz, na zona do Mangue. Fiquei ali, eu e um líder sindical. Aí, quando saiu o habeas corpus, eu disse para Afonso: eu vou voltar, porque eu já não aguentava mais a clandestinidade, né? E eu precisava, porque eu tinha 4 filhos menores, né? Voltei para casa em dezembro de 66, né? Em dezembro de 66. E quando foi em fevereiro, mais ou menos, eu sou procurado por um companheiro que um processo que eu era advogado estava descendo do tribunal para ser executado. Ele descobre que eu estou solto e eu já estava cansado de ficar em casa, né? Porque, pô, aí eu vou fazer audiência, né? Sou preso na audiência, com habeas corpus e tudo, né? Aí, companheiro, foram mais de 1 ano preso na DOPS, né? Foi... Aí depois foi aquela tal de liberdade vigiada, a gente tinha que assinar o ponto. Eles diziam que o direito de trabalhar, o Costil dizendo que o direito de trabalhar não era impedido pelo ato institucional. Eu sei que foi uma luta muito dura que eu travei para manter a minha cabeça e manter a minha ideia livre, né? Foi duro. Eu me vali daquele livro A Cidade Invisível, do Calvino, né? O último monólogo dele, do Marco Antônio, com o imperador da China, mas você só me mostra
só me mostrou as pedras e está me mostrando que eu vou enfrentar o diabo porque vão aparecer cidades piores. E ele diz, mas o diabo, o inferno, você já vive, nós já vivemos no inferno. O negócio é saber viver no inferno, né? E não se queimar. E eu me vali dessa colocação do Calvino e enfrentei a vida, né? O inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui. O inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas. Aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Tentar saber reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno e preservá-lo e abrir espaços. As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino.